Na qualidade de orador oficial do Grande Colar do Mérito Legislativo Municipal 2022, ouviremos o senhor Rogério Faria Tavares, presidente da Academia Mineira de Letras. Obrigado. Boa noite a todos. Cumprimento os integrantes da mesa que dirige os trabalhos da presente sessão. Primeiramente, me referindo à vereadora Nelly Aquino, presidente da Câmara Municipal de Belo Horizonte, presidente do nosso parlamento de Belo Horizonte, agradecendo, desde logo, a forma como fui acolhido neste prédio assim que aqui ingressei. Também menciono o presidente da Câmara dos Deputados, o deputado federal Lincoln Portela, integrante desta mesa, e nas pessoas dos presidentes dos dois parlamentos, o da nossa cidade e do nosso país, cumprimento todos os demais integrantes da mesa que dirige os trabalhos da presente sessão. Saúdo também todos os agraciados, saúdo os oradores que me precederam, e saúdo muito especialmente, aqui na qualidade de presidente da Academia Mineira de Letras, aqueles que compõem o que chamamos lá na Rua da Bahia, sede da nossa instituição cultural, aqueles que compõem a chamada família acadêmica. Me refiro aqui muito especialmente, muito afetuosamente, ao desembargador Pedro Aleixo Neto, neto do acadêmico Pedro Aleixo e sobrinho do acadêmico José Carlos Brande Aleixo. Me refiro também, neste momento, ao desembargador Dorgal Andrada, filho do acadêmico Bonifácio Andrada. Pedro Aleixo e Bonifácio Andrada estão sempre vivos e serão sempre cultuados entre os membros da Academia Mineira de Letras. Eu também saúdo entre os presentes a esta sessão, como filho de professora e sobrinho de 10 professoras, algumas professoras aqui presentes, entre as quais destaco a dona Maria Helena Alves Pinto, que nos brindou com uma oração brilhante, a professora Nilma Lino Gomes e a professora Macaé Evaristo, referências para toda a nossa sociedade. Acolho o convite para ser o orador desta sessão como uma homenagem, sobretudo, à instituição que ora tenho a alegria de presidir, a Academia Mineira de Letras, uma entidade fundada em 1909 em Juiz de Fora, para promover a língua portuguesa e a literatura, e que completa, agora em dezembro, 113 anos de absoluta fidelidade à sua missão. A missão da Academia é a de zelar pelos valores da civilização humana, quais sejam a educação, a cultura, a ciência, a democracia, a história, a memória, as letras, as artes e a imprensa. E aqui eu aproveito para saudar a presença de Álvaro Teixeira da Costa e de Geraldo Teixeira da Costa Neto, que militam na imprensa da nossa cidade não há uma semana, nem há um mês, nem há um ano, mas há várias décadas. Saúdo, pois, e nesse momento, cada um dos integrantes do parlamento da minha cidade, da cidade em que tive a alegria de nascer. O parlamento é a casa da palavra, é a casa do diálogo, do debate, da reflexão e, sobretudo, da tomada de decisões em favor da coletividade. Coração das democracias modernas, a atividade parlamentar é a guardiã ainda das liberdades e dos direitos individuais e coletivos, zelando para que todos nós possamos desfrutar de plenas condições para o exercício das nossas liberdades e dos nossos direitos. Por isso, o papel das vereadoras e dos vereadores é tão importante para a nossa coletividade. Por tudo isso, e para que cumpra a contento a sua missão, o parlamento deve consagrar-se sempre em sua independência e em sua altivez, sem as quais fatalmente perderá a possibilidade de servir a comunidade. Órgão representativo da vontade popular, a Câmara Municipal é seguramente a instituição política mais próxima do cidadão, sendo uma das mais habilitadas para ouvi-lo, atenta e sensível aos seus dramas e às suas dores, e uma das mais capacitadas a traduzir os anseios gerais
em legislação eficaz, que ajude a sociedade a avançar. Fiscais do exercício do poder, as vereadoras e os vereadores também desempenham papel fundamental no aprimoramento da gestão pública, atuando para que seus agentes trabalhem sempre de acordo com a lei e sob a orientação do interesse comum. Essa é a sua obrigação em todas as searas, na saúde, na assistência social, no tema da mobilidade urbana ou da habitação, e também nos campos da educação e da cultura, territórios aos quais estou afetiva e profissionalmente ligado há muito tempo. Foco da cerimônia de entrega da Medalha do Mérito Legislativo Municipal de 2022, a educação infantil é responsabilidade do município, mas é, acima de tudo, a bandeira que deve mobilizar toda a sociedade. Afinal, o que pode haver de mais relevante que a formação das novas gerações? Sem o amplo acesso às escolas e a tudo que elas proporcionam, nossas crianças crescerão sem as ferramentas necessárias para enfrentar os desafios da vida. O encontro com o universo do ensino e da aprendizagem deve ocorrer cedo, como determina a legislação, e precisa dar-se de modo adequado, que preserve e respeite a individualidade de cada aluno, as suas necessidades especiais e o seu jeito de estar no mundo. Uma educação infantil de qualidade é inclusiva, generosa, acolhedora, hospitaleira. Uma educação infantil de qualidade é conduzida por profissionais competentes, bem remunerados e que amam seu ofício. Referência nacional pelo nível de seu professorado e pela excelência de sua estrutura, Belo Horizonte conseguiu erguer potente rede de atendimento às crianças, o que não é exime de aperfeiçoar a sua performance nessa área. Como, aliás, ocorre em todas as esferas da atividade humana. É sempre possível e necessário melhorar. Como presidente da Academia Mineira de Letras, a chamada Casa de Alfonso de Guimarães, que é também a casa de Henriqueta e de Alaide Lisboa, a primeira mulher a eleger-se vereadora em Belo Horizonte, a academia é também a casa de Alaide Lisboa, de Henriqueta Lisboa, de Maria José de Queiroz, de Lacíris Quetino, e é também agora a casa de Maria Esther Maciel, Antonieta Cunha, Humberto Werneck, Silviano Santiago, Prêmio Camões de 2022, e Ailton Krenak. Como presidente desta instituição, cabe a mim agora enfatizar o ponto no qual a educação das nossas crianças certamente encontrará poderosa alavanca. Falo do incentivo à leitura e do desenvolvimento do amor pelos livros. O futuro será incerto para aquele que não lê. Será seguramente bem mais difícil. A alfabetização é requisito básico para fazer parte, efetivamente, das sociedades contemporâneas. De nada adianta apenas saber escrever o próprio nome ou reconhecer as letras postas num pedaço de papel em textos simples, sem complexidade. A alfabetização de verdade só se completa e só se realiza quando o cidadão adquire uma intimidade natural, prazerosa com o ato de ler. Quando a prática do consumo inteligente de informações se torna corrente, cotidiana, integrada à vida. Um mundo novo se abre para quem se aventura pelo universo dos livros. E não falo somente dos livros técnicos ou científicos. Falo igualmente da prosa de ficção e da poesia, portais para realidades inesperadas, surpreendentes, que alargam horizontes e ampliam as possibilidades da mente. Ler e ler muito. Ler todo dia um pouquinho. É esse o pulo do gato. É esse o passe de mágica. É esse o coelho tirado da cartola. Esse passe de mágica exige trabalho e dedicação diários. Por isso, são tão necessárias as políticas públicas que facilitem o acesso amplo e irrestrito das crianças da cidade aos livros. Políticas públicas que incluam o fomento à leitura e até o fomento à criação literária,
nos currículos escolares, fornecendo aos educadores os meios adequados à sua verdadeira realização. Por isso são tão necessárias as políticas públicas que fortaleçam a rede municipal de bibliotecas, que elevem as condições de trabalho das bibliotecárias e dos mediadores de leitura. Por isso são tão necessárias as feiras, as festas e os eventos literários, que aproximem os leitores dos autores e aqueçam as vendas das editoras e das livrarias, elos cruciais da chamada cadeia produtiva do livro. Mercado editorial é economia criativa, gera oportunidade, emprego e renda. Por isso, são tão necessárias políticas públicas que favoreçam todos os elos dessa cadeia, de modo a dinamizar cada vez mais esse setor tão importante da nossa economia, que é o setor do livro, o setor editorial. Senhoras e senhores, uma vantagem se apresenta inequívoca a todas as crianças de Belo Horizonte quando o assunto é a leitura e o amor pelos livros. Vivemos numa cidade incrivelmente literária, numa cidade de escritoras e de escritores, desde a fundação de Belo Horizonte em 1897, há 125 anos. Isso não é de agora. Gostamos de criar histórias, gostamos de narrar, gostamos de publicar. O ambiente aqui favorece a estima pelas artes narrativas. Isso está no nosso DNA. Pergunto, por que não aproveitar mais o ar que respiramos desde sempre? Nos seus primeiros anos, a então chamada Cidade Jardim já contava com autores como Alfredo Camarati, o nosso primeiro cronista, aquele que, enquanto participava da comissão construtora chefiada por Arão Reis, publicava saborosos textos sobre o seu tempo, o arraial em que vivia e a gente que nele habitava. Outro nome que não pode ser esquecido, e é esquecido, é o de Avelino Fóscolo, antigo membro da Academia Mineira de Letras, que fez história quando publicou o romance intitulado A Capital, lançado em 1903. Aí surgiu o primeiro romance ambientado em Belo Horizonte. No modernismo, a partir dos anos 20 do século passado, circulavam por Belo Horizonte os expoentes mais qualificados do movimento em Minas, como Carlos Drummond de Andrade, que este ano celebra 120 anos, Pedro Nava, Emílio Moura, também 120 anos, João Alfonso, nomes até hoje saudados como os maiores de sua geração. Depois deles vieram outros grandes, como Fernando Sabino, Otto Lara Rezende e Paulo Mendes Campos, os dois centenários em 2022, Hélio Pellegrino. Na chamada geração complemento, afloraram os talentos de Silviano Santiago, Prêmio Camões desse ano, natural da cidade de Formiga e habitante de Belo Horizonte por muitas décadas, e assim como Silviano, também da geração complemento, por aqui estiveram e morando muitos anos Ivan Ângelo, Heitor Martins, Ezequiel Neves e Teotônio dos Santos. Em 66, no governo de Israel Pinheiro, fomos capazes de fundar o excelente suplemento literário, liderado por Murilo Rubião, e do qual fizeram parte Humberto Werneck, Márcio Sampaio e Ângelo Osvaldo de Araújo Santos, os três membros da nossa casa. Nos anos 70, surgiram os nomes formidáveis e inesquecíveis de Vander Piroli e Roberto Drummond. E todos passando, de uma forma ou de outra, num momento ou em outro, pelas redações dos associados. Hoje, não é menor o talento dos escritores da cidade, reconhecidos, respeitados e lidos em todo o Brasil. Aqui vivem Ana Elisa Ribeiro, agraciada ontem com o Prêmio Jabuti, Ana Martins Marques, Carlos Herculano Lopes, Fabrício Marques, Jacinto Lins Brandão, Jacques Fuchs, Jaime Prado Gouveia, João Batista Melo, Lindolfo Pauliello, Luiz Gifone, Marister Maciel, Olavo Romano, Paula Pimenta, Ricardo Aleixo, entre tantos outros. Todos merecedores do apreço dos leitores e das leitoras da nossa terra. Senhoras e senhores, fiel ao tempo que me foi designado,
não poderia concluir essa brevíssima locução sem louvar o homenageado pela Comenda do Mérito Legislativo Municipal de 2022, cujo tema é Educação Infantil. Presidente Nelly Aquino, não poderia ter sido mais oportuna e acertada a escolha pelos integrantes do Conselho de Agraciamento no nome de um dos mais importantes artistas brasileiros do século XX, Ziraldo Alves Pinto. Natural de Caratinga, nascido em Caratinga em 32, o imenso Ziraldo é múltiplo, polivalente. Dele nada escapou, como muito bem foi apresentado aqui pelo cerimonialista. Cartazista, chargista, caricaturista, desenhista, escritor, jornalista e, como nos lembrava sua irmã, Dona Maria Helena, educador de gerações, educador, inclusive, da geração a que pertenço, a geração nascida nos anos 70. Da prancheta de Ziraldo brotaram criações geniais, imortalizadas pelo carinho de sucessivas gerações de leitores. Precoce, ele publicou seu primeiro desenho aos 6 anos, no jornal Folha de Minas. Já em 54, conquistou coluna dedicada ao humor no então jornal Folha da Manhã, hoje Folha de São Paulo. 6 anos depois, em 1960, lançou a inesquecível Turma do Pererê, a primeira revista em quadrinhos feita por um só autor e a primeira revista em quadrinhos a cores, totalmente produzida no Brasil. Maurício de Souza se refere a Ziraldo como o meu irmão, o meu padrinho. E é isso que Ziraldo é para muitos de nós. Irmão, padrinho, bússola, norte, inspiração luminosa. Mais tarde, em atuação importantíssima e decisiva para a história da imprensa brasileira, Ziraldo fundou e dirigiu o célebre e notável Pasquim, que marcou a história do Brasil, pela sua coragem, pela sua bravura, pelo seu destemor, pela sua luta em favor da liberdade, contra a tirania e contra a opressão, e também pela sua notável irreverência. O Pasquim será sempre lembrado pela sua irreverência e pelo completo domínio do humor, enfim, de que nós, leitores, jamais esqueceremos. Em 80, Ziraldo lançou O Menino Maluquinho, depois levado ao cinema e à televisão, em adaptações que alcançaram larga audiência. Incansável, em Minas Gerais, ainda lançou a ótima revista Palavra, junto com José Eduardo Gonçalves. Palavra, revista inesquecível, de cujo conselho fazia parte também a nossa querida benfeitora das artes e da cultura, Ângela Gutierrez. Autor de extensa bibliografia, são também da autoria de Ziraldo livros como A Supermãe, Flicts, O Bichinho da Maçã e Uma Professora Muito Maluquinha. Por tudo isso, Ziraldo é nome que dignifica Minas e o Brasil. A ele e a seu perene legado, todo tributo que rendermos ainda será insuficiente. Mas essa bela homenagem que o povo de Belo Horizonte, por meio da sua valorosa Câmara Municipal, lhe presta, é importante, merece ser promovida e divulgada, porque comprova o apreço dos representantes do povo de BH pelos valores da cultura e das artes, pilares sem os quais não se sustenta a civilização que queremos, a civilização com que sempre sonhamos e a civilização que merecemos e pela qual vamos lutar sempre. Muito obrigado.